J.D. Salinger. Ted, se você não descer dessa cama agora mesmo, eu já te mostro o dia bonito, meu chapa. Estou falando sério, disse o senhor McCardle. Ele estava deitado no beliche de dentro, o mais afastado da escotilha. Irritado e emitindo um som que mais parecia um ganido, empurrou o lençol com os pés, deixando livres os tornozelos, como se de repente qualquer coberta fosse demais para o seu corpo, exageradamente queimado do sol. Estava deitado de costas, vestindo apenas as calças do pijama, um cigarro aceso na mão direita. Mantinha a cabeça levantada apenas o bastante para se apoiar de maneira desconfortável e quase masoquista contra a base da cabeceira da cama. O travesseiro, o cinzeiro, estavam no chão, entre sua cama e a da senhora McCardle. Sem erguer o corpo, esticou o braço direito de um vermelho incandescente e sacudiu a cinza do cigarro na direção aproximada da mesa da cabeceira. Outubro, puxa vida, disse ele. Se isso é tempo para outubro, prefiro agosto. Virou a cabeça novamente para o lado de Ted, procurando encrenca. Vamos? Por que você não pensa que eu estou falando? Droga! Para me divertir? Desce daí, faz favor. Ted estava trepado sobre uma mala de couro com aparência de nova, a fim de poder ver melhor pela escotilha da cabine de seus pais. Calçava sapatos de basquete brancos, extremamente sujos, sem meias. O calção que vestia era comprido demais, pelo menos um número maior do que o necessário nos fundilhos. Sua camisa de meia, que parecia já ter sido lavada algumas milhares de vezes, tinha no ombro direito um buraco do tamanho de um níquel. E além disso usava um cinto de crocodilo preto, incompativelmente bonito. Estava muito precisado de um corte de cabelo, especialmente atrás do pescoço, como só um garoto de cabeça grande e pescoço fino pode precisar. Ted, tá me ouvindo? Ted não estava tão pendurado para fora da escotilha quanto garotos menores costumavam ficar. Seus pés se mantinham firmemente plantados na tampa da mala de couro. Mas também não estava rigorosamente equilibrado. Sua cabeça estava muito mais para fora do que para dentro da cabine. Apesar disso, estava bem, ao alcance da voz do seu pai, especialmente da voz do seu pai. Sr. McCardle fazia o papel principal em nada menos do que 3 novelas de rádio, quando estava em Nova York, e tinha o que se poderia chamar uma voz de galã de terceira classe, narcisisticamente grossa e retumbante, funcionalmente pronta para, de repente, intimidar qualquer pessoa nas redondezas, se necessário até mesmo um menino. Quando a voz estava em férias, longe das ocupações profissionais, dividia geralmente suas preferências entre um tom que era puro volume e outro que era um misto de calma e firmeza teatrais. Nesse momento era a hora do volume. Ted! Que diabo? Você está me ouvindo? Ted virou-se apenas da cintura para cima, sem mudar a posição prudente dos pés na tampa da mala, e olhou para seu pai de um modo inquisitivo, puro e total. Seus olhos eram castanhos claros, não muito grandes e ligeiramente estrábicos, o esquerdo mais do que o direito. Não eram estrábicos a ponto de o desfigurarem, ou mesmo de serem notados à primeira vista, mas apenas o bastante para serem mencionados. E mesmo assim, deve-se considerar que dificilmente alguém poderia preferir que fossem mais direitos, ou mais profundos, ou mais escuros, ou mais afastados. Seu rosto, tal como era, tinha um impacto, se bem que não imediato, de uma grande beleza. Eu quero que você desça dessa mala agorinha mesmo. Quantas vezes tem que te dizer isso?
Fica exatamente onde você está, meu querido, disse a senhora McCardle, que evidentemente estava às voltas com uma crise de sinusite àquela hora da manhã. Seus olhos estavam apenas entreabertos. Nem se mexe do lugar onde você está. Ela estava deitada sobre o lado direito, com o rosto pousado no travesseiro e voltado para Ted, na escotilha, de costas para o marido. O lençol a cobria até o pescoço, braços e tudo, aderindo ao corpo, provavelmente nu. Dá uns pulos, disse ela, fechando os olhos. Amassa a mala do papai. Muito interessante isso que você disse, falou o Sr. McCardle, com sua voz teatral, calma e firme, dirigindo-se à mulher. Eu pago 22 libras por uma mala. Peço ao menino educadamente para não trepar nela e você diz a ele para pular em cima dela. Qual é a ideia? É piada? Se essa mala não aguenta um menino de 10 anos que tem 6 quilos a menos para a idade dele, então eu não quero ela na minha cabine, respondeu a senhora McCardle, sem abrir os olhos. Sabe o que eu tinha vontade de fazer? Te dar um chute na testa. Por que você não dá? O Sr. McCardle ergueu subitamente, apoiando-se no cotovelo, e amassou a ponta do cigarro no tampo de vidro da mesa de cabeceira. Um dia desses, começou sombriamente, um dia desses, você vai ter um ataque de coração dos mais trágicos, disse a Sra. McCardle com um mínimo de ênfase. Sem descobrir os braços, apertou mais o lençol em torno do corpo. Vai haver um enterro pequeno, de bom gosto. Todo mundo vai perguntar quem é aquela mulher atraente de vestido vermelho, sentada na primeira fila, flertando com o organista e fazendo um ar piedoso. É uma graça tão besta que não é nem engraçada, disse o Sr. McCardle, voltando a estender-se na cama. Durante esse pequeno duelo, voltara a olhar pela escotilha. Nós passamos pelo Queen Mary às 3h32 da madrugada, indo em sentido contrário, se é que alguém está interessado em saber, disse ele lentamente, coisa que eu duvido. Sua voz era áspera, mas estranhamente bonita, como acontece com certos meninos. Cada uma de suas frases era como uma pequena ilha. Estava escrito no quadro negro daquele camareiro que a Booper detesta, acrescentou. Se você não descer dessa mala nesse minuto, eu já te mostro Queen Mary, disse o pai voltando a cabeça na direção de Ted. Desce daí já! Vai cortar o cabelo ou qualquer coisa assim. Poxa, ele está mesmo com um ar precoce, continuou dirigindo-se agora à mulher. Não tenho dinheiro, disse Ted. Firmou as mãos no peitoril da escotilha e apoiou o queixo nas costas das mãos. Mamãe, sabe aquele homem que senta ao nosso lado na sala de jantar? Não é aquele magricela, o outro, da mesma mesa, bem ao lado do lugar onde o nosso garçom põe as bandejas. Aham, respondeu a senhora McCardle. Ted, meu querido, deixa a mamãe dormir só mais 5 minutos. Seja bonzinho. Aham. Espera um instante, isto é muito interessante, replicou Ted. Sem levantar o queixo do apoio e sem tirar os olhos do mar, ele estava no ginásio agora há pouco, enquanto o Sven me pesava. Veio conversar comigo, disse que tinha ouvido aquela última gravação que eu fiz, não a de abril, a de maio. Ele estava numa festa em Boston, pouco antes de ir para a Europa, e alguém na festa conhecia alguém da banca examinadora do Ladecare. Ele não disse quem. E eles pediram emprestado aquela última gravação e tocaram na festa. Ele parece muito interessado nela. É amigo do professor Babcock. Parece que ele também é professor. Disse que passou todo o verão no Trinity College, em Dublin. É? Disse a senhora McCardle. Eles tocaram gravação numa festa? Continuava deitada, olhando sonolentamente para as pernas de Ted.
Acho que sim, disse Ted. Ele contou aos Sven uma porção de coisas a meu respeito, enquanto eu estava lá. Foi meio embaraçoso. Embaraçoso por quê? Ted hesitou. Eu disse meio embaraçoso. Eu qualifiquei. Eu te qualifico já, já. Se você não descer dessa droga dessa mala, disse o Sr. McArdle, que acabara de acender outro cigarro. Vou contar até 3. E é 1, e é 2. Que horas são? Perguntou de repente a Sra. McArdle, dirigindo-se às pernas de Ted. Você e Booper não têm aula de natação às 10h30? Ainda é cedo, respondeu Ted. Opa! De repente ele botou a cabeça toda para fora da escotilha. Ficou assim alguns segundos e trouxe-a para dentro, por um instante, o suficiente para relatar. Alguém acaba de despejar uma lata de lixo cheia de cascas de laranja pela janela. Pela janela? Pela janela, disse o Sr. McArdle, em tom sarcástico, sacudindo a cinza do cigarro. Pela escotilha, meu chapa, pela escotilha. Virou-se para a mulher. Liga para Boston. Depressa, chama a banca examinadora do Ledinker do telefone. Você é tão espirituoso, ela respondeu. Por que é que você não desiste? Ted botou a cabeça para dentro. Elas flutuam direitinho, disse ele, sem se virar. Que interessante. Ted, pela última vez. Eu vou contar até 3. E aí eu vou... Não é que seja interessante elas flutuarem, disse Ted. O interessante é que eu sei que elas estão lá. Se eu não tivesse visto, aí não saberia que elas estavam lá. E se eu não soubesse que elas estavam lá, não poderia dizer nem se elas existiam. É um perfeito exemplo da maneira... Ted, interrompeu a Sra. McArdle, sem se mover visualmente sob os lençóis. Vai buscar o Booper para mim? Cadê ela? Não quero que ela fique zanzando no sol novamente, queimada do jeito que ela está. Ela está bem protegida. Mandei ela vestir a calça comprida, disse Ted. Algumas estão começando a afundar agora. Em poucos minutos, o único lugar em que elas continuarão flutuando será na minha mente. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, foi onde elas começaram a flutuar. Se eu não estivesse em pé aqui, ou se alguém aparecesse e cortasse fora minha cabeça enquanto eu estava... Onde é que ela está agora? Olha para a mamãe um minuto, Ted. Interrompeu a Sra. McArdle. Ted virou-se e olhou para a mãe. O quê? Onde é que está a Bumper agora? Eu não quero que ela fique circulando pelo meio das cadeiras do convés, incomodando todo mundo. Se aquele homem é antipático, ela está direitinho. Dei para ela a máquina fotográfica. O Sr. McArdle ergueu-se rápido sobre um braço. Você deu a máquina a ela? Que diabo de ideia é essa? A minha Leica? Eu não quero uma criança de 6 anos que saia por aí. Eu mostrei a ela como é que a gente segura para não cair no chão, disse Ted. E tirei o filme, claro. Eu quero essa máquina, Ted. Tá me ouvindo? Quero que você desça dessa mala nesse minuto. E eu quero a máquina de volta na cabine dentro de 5 minutos. Ou vai haver um geniozinho de menos no mundo. Entendeu? Ted fez meia volta na tampa da mala e desceu. Curvou-se e amarrou o laço do sapato de basquete, enquanto o pai, ainda apoiado sobre um cotovelo, observava com ar de inspetor. Diz a Bumper que eu quero ela aqui e dá um beijo na mamãe. Ted terminou de amarrar o sapato e deu um beijo superficial no rosto da mãe. Ela retirou o braço esquerdo de sob os lençóis como para passá-lo em torno de Ted, mas quando o braço ficou livre, o menino já se havia afastado. Deu a volta e, avançando por entre as camas, apanhou do chão o travesseiro do pai e o cinzeiro do vidro. Passando o cinzeiro para a mão esquerda, com a direita varreu as pontas de cigarro e a cinza do topo da mesa da cabeceira para dentro do cinzeiro, antes de pôr o cinzeiro de volta no lugar. Limpou com o antebraço o resto de cinza que ficara ainda no tampo de vidro da mesinha. Aí limpou o braço no calção, colocou o cinzeiro na mesa com todo cuidado, como se achasse que
Para não pôr o cinzeiro bem no centro da mesa, melhor seria não ter cinzeiro nenhum. E a esta altura o pai que observava desistiu repentinamente. Você não quer o travesseiro? Ted perguntou. Eu quero a máquina, rapazinho. Você não pode estar confortável nessa posição. Não é possível, disse Ted. Vou deixar o travesseiro aqui. Depositou o travesseiro na ponta da cama ao lado dos pés do pai e caminhou para a porta da cabine. Ted, disse a mãe sem se voltar, diz a Booper que eu quero falar com ela antes da aula de natação. Por que vocês não deixam a menina em paz? Perguntou o Sr. McCardle. Você parece que não gosta que ela tenha uns minutinhos de liberdade? Sabe como é que você trata ela? Eu te digo exatamente como é que você trata ela. Como se ela fosse uma delinquente. Delinquente. Que gracinha. Você está ficando tão pedante, meu amor. Ted parou em frente à porta, experimentando pensativamente a maçaneta, girando-a devagar para um lado, para o outro. Depois que eu sair por essa porta, talvez eu só exista na mente das pessoas que me conhecem, disse ele. Talvez eu seja uma casca de laranja. Que é, querido? Perguntou a senhora McCardle, ainda deitada de lado. Vamos caprichar, meu chapa? Quero ver essa laica aqui. Vem dar um beijo na mãe. Um beijo grande e gostoso. Agora não, Ted respondeu distraído. Tô cansado. Saiu e fechou a porta. O jornal de bordo estava no chão, em frente à porta. Era uma única folha de papel lustroso, impressa de um lado só. Ted apanhou e começou a ler, enquanto caminhava devagar para a proa pelo longo corredor. Em sentido contrário vinha uma loura grandalhona, num uniforme branco engomado, carregando um vaso de rosas vermelhas, de cabo longo. Ao passar por Ted, roçou a mão na cabeça dele, dizendo: tem alguém que está precisando cortar o cabelo. Ted passivamente levantou os olhos do jornal, mas a mulher já tinha passado e ele não olhou para trás. Continuou a andar e a ler o jornal. No fim do corredor, ao chegar diante de um enorme mural de São Jorge e o dragão, que dominava o patamar da escada, dobrou o jornal de bordo em 4, enfiou no bolso traseiro. Subiu então em lance de degraus atapetados, largos e baixos, que conduziam ao convés principal. Atacou os degraus 2 a 2, agarrando-os ao corrimão e jogando sobre ele todo o seu peso, como se o ato de subir uma escada fosse para ele, tal como é para muitas crianças, um fim em si, e razoavelmente agradável. No patamar do convés principal, foi direto ao balcão de informações, onde no momento havia uma garota bonita, em uniforme de marinha, grampeando algumas folhas mimeografadas. Por favor, pode me dizer a que horas vai começar hoje aquele jogo? Ted perguntou-lhe. Como? Pode me dizer a que horas aquele jogo vai começar hoje? A moça lançou-lhe um sorriso que era batom puro e perguntou: que jogo, meu bem? Aquele jogo que teve ontem e anteontem, que a gente tem que colocar a palavra que falta e tudo tem que combinar. A moça que se preparava para enfiar 3 folhas entre os dentes do grampeador, parou um instante e disse: ah, só à tardinha, eu acho. Acho que é lá pelas 4 horas. Aquilo não é um pouquinho difícil ainda para você, querido? Não é não. Obrigado, disse Ted e foi saindo. Espera aí, meu bem. Como é que é seu nome? Theodore McCardle, Ted respondeu. E o seu? Meu nome? Disse a garota sorrindo. Meu nome é Guarda-Marinha Madison. Ted observou enquanto ela apertava o grampeador e disse: eu já sabia que você era guarda-marinha. Não tenho certeza, mas acho que quando alguém pergunta o nome da gente, é para se dizer o nome todo. Jane Madison, ou Phyllis Madison, ou lá o que seja. Ah, não diga. Sei lá, eu acho que sim, disse Ted, mas não tenho certeza. Pode ser que seja diferente para quem
Anda fardado. De qualquer jeito, muito obrigado pela informação. Até logo. Voltou-se e subiu a escada que levava ao convés de passeio, novamente de 2 em 2 degraus, mas agora como se estivesse apressado. Depois de muito procurar, encontrou Booper lá em cima, no convés de esportes. Ela estava numa parte ensolarada, uma clareira quase, entre 2 quadras de tênis de convés que não estavam sendo usadas no momento. Acocorada com o sol lhe batendo nas costas e uma brisa leve fazendo esvoaçar seu cabelo louro e sedoso. Ela estava concentrada em arrumar uns 12 ou 14 discos de shuffleboard em 2 pilhas que se tangenciavam, uma para os discos pretos e a outra para os vermelhos. Um menino bem pequeno com uma jardineira de algodão estava de pé a seu lado, na condição de mero espectador. Olha, disse Booper, em tom de comando ao irmão que se aproximava. Ela se espichou para a frente e rodeou as 2 pilhas de discos com os braços para exibir seu feito, isolá-lo de tudo mais que houvesse a bordo do navio. Dirigindo-se ao companheiro, disse agressivamente: Miron, você está fazendo sombra. Meu irmão assim não pode ver. Tira o esqueleto da frente. Fechou os olhos e esperou, com uma careta de resignação, até que Miron se afastasse. Ted colocou-se por sobre as 2 pilhas e as examinou cuidadosamente do alto. Tá muito bonito, muito simétrico. Esse cara, disse Booper referindo-se a Miron, nunca ouviu nem falar de gamão. Eles nem têm em casa. Ted olhou rápida e objetivamente para Miron e dirigiu-se a Booper. Escuta, onde é que está a máquina de retratos? Papai quer ela agora mesmo. Ele nem mora em Nova York, Booper disse a Ted, à guisa de informação. E o pai dele morreu. Foi morto na Coreia, não foi? E sem esperar que Miron respondesse, agora se a mãe dele morrer, ele vai ficar órfão. Ele nem sabe disso. Sabia? Embora Booper tivesse olhado para ele à espera de uma resposta, Miron não se manifestou, limitando-se a cruzar os braços. Você é o cara mais burro que eu já vi, disse Booper. Você é o cara mais burro que existe nesse oceano. Sabia disso? Não é não. Não é não, Miron, interveio Ted e virou-se para a irmã. Me dá um minuto de atenção? Cadê a máquina? Eu preciso dela imediatamente. Cadê? Lá, disse Booper, sem apontar para lado algum. Puxou para si as 2 pilhas de discos. Agora só preciso de 2 gigantes. Eles podiam jogar gamão até ficarem cansados. E aí eles subiam naquela chaminé e jogavam as pedras lá de cima e matavam todo mundo. E olhando para Myron, acrescentou com ar de entendida. Eles podiam matar teus pais e se eles não morressem com isso, sabe o que você podia fazer? Podia botar um pouco de veneno num sorvete e fazer eles comerem. A Laika estava a uns 3 metros de distância, perto do corrimão branco que circundava o convés de esportes. Estava em cima do ralo, jogada, de banda. Ted foi até lá, apanhou-a pela alça e pendurou-a em volta do pescoço. Aí, logo em seguida, tirou-a do pescoço e disse: Booper, me faz um favor. Leva isso lá embaixo. Por favor. São 10 horas. Tenho que escrever no meu diário. Tô ocupada. Mamãe também quer falar com você. Mentira. Mentira nada. Ela quer sim. Faz favor de levar isso quando descer. Vambora, Booper. O que ela quer comigo? Eu não quero falar com ela. De repente, ela deu um tapa na mão do Myron, que tentava tirar um disco de cima da pilha vermelha. Tira a mão daí. Ted passou a alça da Laika em torno do pescoço dela. Agora eu estou falando sério. Leva isso pro papai, agora mesmo. Depois eu te vejo na piscina. Encontro você na piscina às 10h30. Ou então na porta daquele lugar onde você muda de roupa. Mas chega na hora. Não se esquece que é lá no convés. E você tem que ir um pouco mais cedo. Deu meia volta e foi-se embora. Eu te odeio. E odeio todo mundo nesse oceano.
Bubber gritou para ele. Sob o convés de esportes, na larga extremidade do solário, havia umas 75 espreguiçadeiras, alinhadas em 7 ou 8 fileiras, guardavam entre si a distância suficiente para que o garçom pudesse passar sem tropeçar nos petrechos dos passageiros que tomavam sol. Bolsas de tricô, livros encapados, vidros de loção para bronzear, máquinas fotográficas. O lugar estava cheio de gente quando Ted chegou. Começando pela última fileira, ele caminhou metodicamente, parando diante de cada cadeira, estivesse ou não ocupada, a fim de ler os nomes das etiquetas presas ao braço das espreguiçadeiras. Uns poucos passageiros dirigiram-se a ele, isto é, disseram algumas das gracinhas banais que os adultos costumavam dizer a um menino de 10 anos que está obstinadamente procurando a cadeira que lhe pertence. Sua pouca idade e obstinação eram óbvias, mas sua atitude em geral nada tinha ou pouco tinha daquele ar entre solene e engraçado que inspira prontamente nos adultos atitudes de deferência ou condescendência. Talvez fosse também culpa das roupas que ele estava usando. O buraco na camisa de meia não era nada bonito, o excesso de fazendas nos fundilhos, assim como o comprimento excessivo do próprio calção, também nada tinha de bonito. As 4 cadeiras dos McCardle, já com as almofadas e prontas para serem usadas, estavam colocadas no meio da segunda fileira, a contar da frente. Ted sentou-se numa delas de forma que, fosse ou não intencional, ninguém ficasse diretamente a seu lado. Esticou as pernas muito brancas, mantendo os pés juntos, enquanto tirava do bolso um caderninho de notas. Com instantânea e absoluta concentração, como se apenas ele e o caderninho de notas existissem, nem sol, nem passageiros, nem navio, começou a virar as páginas. Com exceção de umas poucas anotações a lápis, tudo mais parecia ter sido escrito com caneta esferográfica. E a letra era no estilo de caligrafia atualmente ensinado nas escolas americanas, legível sem ser bonita. O notável com relação à escrita era sua coordenação. De modo algum, pelo menos estruturalmente, pareciam as palavras e frases ter sido escritas por uma criança. Ted passou algum tempo lendo o que parecia ser sua mais recente anotação. Cobria pouco mais de 3 páginas. Diário de 27 de outubro de 1952. Pertence a Theodore McCardle, convés A412. Recompensa adequada e agradável a quem devolver imediatamente a Theodore McCardle. Tentar encontrar as placas militares de identificação do papai e usá-las sempre que possível. Não vou morrer por causa disso, e ele vai gostar. Responder à carta do professor Mendel, quando tiver tempo e paciência. Pedir a ele para não mandar mais livros de poesia. Já tenho bastante, para 1 ano. E além disso, já não aguento mais aqueles livros. Um homem vai andando pela praia e infelizmente cai um cocô na cabeça dele. A cabeça dele infelizmente se parte em 2, aí a mulher dele vem pela praia cantarolando e vê as 2 metades e as reconhece e as apanha do chão. Fica muito triste naturalmente e chora de cortar o coração. É por isso que estou cansado de poesia. Que tal se ela pegasse as 2 metades e gritasse zangada para elas? Para com isso? Não mencionar isso, entretanto, ao responder à carta. Poesia é assunto muito controvertido e, além disso, senhora Mendel é poetisa. Pedir o endereço do Sven em Elizabeth, Nova Jersey. Seria interessante conhecer a mulher dele, também o cachorro, Lindy, mas eu não gostaria de ter um cachorro. Escrever ao Dr. Wokawara, lamentando sua nefrite. Pedir o endereço à mamãe. Experimentar o convés de esportes para a meditação. Amanhã antes do café, mas não perder os sentidos. Também não perder os sentidos no refeitório, se o garçom deixar cair outra vez aquela colher enorme.
pai ficou furioso. Palavras e expressões para procurar na biblioteca amanhã, ao devolver os livros. Nefrite, miríade, presente de grego, ladino, triunvirato. Ser mais simpático com o bibliotecário, conversar sobre assuntos gerais quando ele se fizer de engraçadinho. De repente, Ted tirou do bolso lateral do calção uma caneta esferográfica pequena, removeu a tampa e começou a escrever. Usou como apoio a coxa direita em vez do braço da espreguiçadeira. Diário de 28 de outubro de 1952. Mesmo endereço e recompensa que nos dias 26 e 27 de outubro de 1952. Após a meditação desta manhã, escrevi cartas às seguintes pessoas: Dr. Wokawara, Professor Mendel, Professor Pitt, Burks Reik Jr., Roberta Reik, Stanford Reik, Vovó Reik, Sr. Graham, Professor Walton. Eu podia ter perguntado à mamãe onde estão as placas de identificação do papai, mas ela com certeza ia dizer que eu não preciso usar aquilo. Sei que estão com ele porque vi quando pôs na mala. Na minha opinião, a vida é um presente de grego. Acho que é uma falta de tato do professor Wendell criticar meus pais. Ele quer que as pessoas sejam de uma certa forma. Ou vai acontecer hoje, ou no dia 14 de fevereiro de 1958, quando eu tiver 16 anos. É até ridículo mencionar isso. Depois de fazer essa última anotação, Ted continuou com a atenção fixa na página, a caneta suspensa como se fosse continuar a escrever. Parecia não notar que alguém observava interessadamente. A cerca de 5 metros da primeira fila na direção da proa, e uns 6 ou 7 metros acima do solário, um homem ainda jovem e o estudara continuamente, encostado ao corrimão do convés de esportes. Já estava lá havia 10 minutos, e era óbvio que o rapaz estava prestes a tomar alguma decisão, pois de repente tirou o pé da grade. Ficou parado um instante, ainda olhando para Ted, e enfim afastou-se, desaparecendo de vista. Em menos de 1 minuto reapareceu, conspicuamente vertical, entre as fileiras de espreguiçadeiras. Tinha uns 30 anos, mais ou menos isso. Começou a caminhar em direção à cadeira de Ted, projetando uma sombra incômoda sobre os livros dos passageiros que estavam sentados e contornando desinibidamente, tendo em vista ser ele a única pessoa em movimento nas imediações, as bolsas de tricô e os outros pertences espalhados pelo chão. Ted parecia alheio ao fato de que alguém estava de pé junto à sua cadeira, ou mesmo que uma sombra viera projetar-se sobre seu caderno de notas. Alguns passageiros na fileira de trás, entretanto, demonstraram possuir menor poder de concentração e olharam para o rapaz como talvez só uma pessoa deitada numa espreguiçadeira consegue olhar para alguém. Mas o rapaz aparentava ser dotado de uma autoconfiança capaz de durar para sempre, ou pelo menos enquanto ele mantivesse uma das mãos no bolso. "Olá", disse ele para Ted. Ted olhou para cima e respondeu da mesma maneira ao cumprimento, deixando o caderno de notas fechar-se quase que por si próprio. "Você se incomoda se eu sentar aqui um pouco? Essa cadeira é de alguém?" perguntou o rapaz com o que parecia ser uma cordialidade infinita. "Bom, essas 4 cadeiras são da minha família, mas meus pais ainda não se levantaram." "Não se levantaram? Com um dia desses?" O rapaz já se tinha sentado na cadeira à direita de Ted. As cadeiras estavam tão próximas que os braços se tocavam. "Ah, mas isso é um sacrilégio." "Um sacrilégio total", disse o rapaz. Esticou as pernas que eram extraordinariamente grossas nas coxas, quase como o corpo de uma pessoa. Tinha a aparência típica de um americano da costa leste, entre o cabelo cortado à escovinha, sapatos de lona já muito usados,
O uniforme era bastante variado, meias de lã amarelas, calças de mescla cinza, camisa de colarinho, sem gravata, e um paletó que parecia ter sido devidamente amadurecido num dos cursos de doutorado mais prestigiosos de Yale, Harvard ou Princeton. Meu Deus, que dia maravilhoso, disse ele satisfeito, apertando os olhos enquanto voltava o rosto para o sol. Eu sou um prisioneiro absoluto das condições atmosféricas. E, para ser franco, eu considero qualquer dia de chuva como uma ofensa pessoal. Um dia assim é um verdadeiro maná para mim, acrescentou cruzando as pernas, à altura do tornozelo. Sua voz, embora revelasse boa educação, tinha um volume bem superior ao necessário, como se ele estivesse plenamente convicto de que tudo o que ia dizer pareceria correto, inteligente, culto e até engraçado ou estimulante, tanto para Ted quanto para as pessoas sentadas nas fileiras de trás, caso estivessem escutando. Olhou de modo oblíquo para Ted, sorriu e perguntou: E como é que você encara o tempo? Seu sorriso não era desprovido de personalidade, mas tinha um quê de artificial, refletindo, ainda que indiretamente, seu próprio ego. Você se deixa influenciar demais pelo tempo? Perguntou ainda sorrindo. Não, eu nunca encaro o tempo de forma pessoal, se é isso que você quer dizer, respondeu Ted. O rapaz riu, jogando a cabeça para trás e disse: Ótimo. Aliás, eu me chamo Bob Nicholson. Não sei se disse isso a você no ginásio. Eu sei o seu nome, é claro. Ted virou-se um pouco de lado e repôs o caderninho de notas no bolso lateral do calção. Estava vendo você escrever lá de cima, disse Nicholson, apontando para o lugar em que estivera. Poxa, você está trabalhando como um mouro. Ted olhou para ele. Eu estava escrevendo no meu caderno de notas. Nicholson sacudiu a cabeça e perguntou sorrindo, como quem quer puxar conversa. Que tal a Europa? Você gostou? Gostei muito sim. Por onde vocês andaram? Ted curvou-se para frente e coçou a barriga da perna. Bom, ia demorar muito para dizer todos os lugares, porque nós fomos de carro e rodamos um bocado. Mas eu e a minha mãe ficamos mais tempo em Edimburgo, na Escócia, em Oxford, na Inglaterra. Acho que eu disse no ginásio que fui entrevistado nesses dois lugares, principalmente na Universidade de Edimburgo. Não, acho que você não me disse. Eu estava mesmo pensando se você não havia feito algum troço desses. E como é que foi? Te apertaram muito? O quê? Perguntou Ted. Como é que foi? Interessante? Às vezes sim, às vezes não. Ficamos mais tempos do que pensávamos. Meu pai queria chegar a Nova York um pouco antes desse navio, mas vinham umas pessoas de Estocolmo, na Suécia, e de Innsbruck, na Áustria, para me ver, e nós tivemos que esperar. É sempre assim. Ted olhou para ele diretamente pela primeira vez e perguntou: Você é poeta? Poeta? Eu não, Deus me livre. Mas por que você perguntou? Não sei. Os poetas sempre encaram o tempo de maneira pessoal. Estão sempre pondo emoções em coisas que não têm emoções. Nicholson sorriu e tirou do bolso fósforos e um maço de cigarros. Então disse: Sempre pensei que essa fosse a matéria-prima que eles usam. Não é principalmente com emoções que os poetas se preocupam? Ted aparentemente não o ouviu, ou não estava prestando atenção. Olhava distraidamente em direção às duas chaminés do convés de esportes. Nicholson acendeu o cigarro com alguma dificuldade, pois soprava uma brisa do norte. Reclinou-se novamente e começou. Ouvi dizer que você deixou um grupo bem confuso. Nada na voz da cigarra sugere a proximidade de sua morte, disse Ted repentinamente. Ninguém vai por essa estrada, nessa tarde de outono. Que é isso? Quer repetir, por favor? Pediu Nicholson sorrindo. São dois poemas japoneses.
e não tem nada de emocional. Ted inclinou-se abruptamente para a frente, deixou a cabeça pender para o lado direito e deu um tapa leve na orelha, dizendo: ainda estou com um pouco de água no ouvido da minha aula de natação de ontem. Deu mais uns 2 tapas na orelha e voltou a recostar-se, apoiando os braços nos descansos da cadeira. Tratando-se de uma espreguiçadeira para adultos, ele parecia ainda menor sentado nela, mas ao mesmo tempo dava a impressão de estar completamente descontraído e até mesmo sereno. Ouvi dizer que você deixou um grupo de pedantes bem confuso lá em Boston, disse Nicholson, observando. Continuou. Depois daquela última entrevista, pelo que ouvi, foi todo o grupo da banca examinadora do Lidecare. Acho que eu te disse que tive uma longa conversa com o Al Babcock em junho, na mesma noite, aliás, em que ouvi sua gravação. É, você me falou. Ouvi dizer que você deixou a turma bem confusa. Pelo que o Al me disse, você bateu um papinho meio violento com eles até tarde da noite. A mesma noite em que você fez a gravação, me parece. E puxando uma tragada do cigarro, que eu saiba, você fez umas predições que perturbaram tremendamente o pessoal. É verdade? Eu gostaria de saber por que as pessoas pensam que é tão importante ser emocional. Minha mãe e meu pai acham que uma pessoa só é humana se pensa que uma porção de coisas são muito tristes, ou muito aborrecidas, ou muito injustas, sei lá. Meu pai se emociona até quando lê o jornal. Ele acha que eu sou desumano. Nicholson sacudiu a cinza do cigarro para o lado e perguntou: quer dizer que você não tem emoções? Ted pensou antes de responder. Se eu tenho, não me lembro de tê-las usado em momento nenhum. Não vejo qual a utilidade delas. Você ama a Deus? Não ama? Perguntou Nicholson, com voz excessivamente calma. Não é esse o seu forte, por assim dizer? Pelo que eu ouvi naquela fita e pelo que o Al Babcock... Sim, claro, eu amo a Deus, mas não o amo sentimentalmente. Ele nunca disse que alguém tinha que amá-lo sentimentalmente. E se eu fosse Deus, não ia querer que as pessoas me amassem sentimentalmente. É incerto demais. Você ama seus pais, não ama? Amo sim. Mas você quer que eu use essa palavra com o sentido que você quer que ela tenha. Eu sei disso. Tá bem. Em que sentido você quer usá-la? Ted pensou um pouco e perguntou, virando o rosto para Nicholson. Você sabe o que significa a palavra afinidade? Tenho uma ligeira ideia, respondeu Nicholson secamente. Eu tenho uma afinidade muito forte por eles. São meus pais. Nós todos fazemos parte da harmonia uns dos outros e tudo isso. Eu quero que eles sejam felizes enquanto eles estão vivos, porque eles gostam de ser felizes. Mas não é assim que eles amam a mim e a Bupper, minha irmã. Acho que eles não são capazes de nos amar como nós somos. Parecem incapazes de nos amar, a menos que consigam ficar mudando a gente um pouquinho. Eles amam os motivos que têm para nos amar, quase tanto quanto amam a nós, e quase sempre mais. Assim não é tão bom. Virou o rosto novamente para Nicholson e, inclinando-se ligeiramente para frente, perguntou: que horas são, por favor? Tenho uma aula de natação às 10h30. Você tem tempo, disse Nicholson, sem olhar primeiro para o relógio. Levantou então o punho da camisa e disse: são 10h10. Obrigado, disse Ted, recostando-se. Podemos continuar nossa conversa por mais uns 10 minutos. Nicholson passou as pernas para fora da espreguiçadeira, inclinou-se para a frente e amassou a ponta do cigarro. Voltando a reclinar-se, disse: ao que me consta, você é partidário incondicional da teoria vedântica da reencarnação. Não é uma teoria. É tão parte da... Tá bem, Nicholson interrompeu, sorriu, levantando as mãos numa espécie de bênção irônica, cruzou novamente as pernas esticadas e continuou.
Não vamos discutir este ponto, por enquanto. Deixa eu terminar. Pelo que eu entendo, você obteve certas informações através da meditação, que o convenceram de que na última encarnação você era um homem santo na Índia. Mas perdeu as graças mais ou menos. Eu não era um homem santo. Era apenas uma pessoa fazendo grandes progressos espirituais. Tá bem. Ou isso. Mas o negócio é que você acha que na última encarnação deixou de atingir a iluminação final. Tá certo? Ou eu tô... Tá certo, disse Ted. Eu conheci uma senhora e praticamente parei de meditar. Tirou os braços de descanso, colocou as mãos sob as pernas, como que para mantê-las aquecidas, e continuou. De qualquer jeito, eu ia ter que tomar outro corpo e voltar à Terra de novo. Ou seja, não estava tão avançado espiritualmente que, se não conhecesse essa senhora, pudesse ter morrido e ido direto para Brahma, sem nunca mais ter que voltar à Terra. Mas se eu não houvesse conhecido a tal senhora, não seria obrigado a encarnar-me num corpo americano. É muito difícil meditar e levar uma vida espiritual na América. Todo mundo pensa que você é doido. De certa forma, meu pai pensa que eu sou doido. E minha mãe, bom, ela não acha que me faça bem pensar em Deus o tempo todo. Acha que faz mal à minha saúde. Nicholson, que estava olhando para ele, estudando mesmo, perguntou: Você disse naquela última gravação que tinha 6 anos quando teve a primeira experiência mística. Não foi isso? Eu tinha 6 anos quando eu vi que tudo era Deus e fiquei todo arrepiado de tudo isso. Me lembro que foi num domingo. Naquela época minha irmã era uma criancinha pequena e estava tomando leite. De repente eu vi que ela era Deus e o leite era Deus. Quer dizer, o que ela estava fazendo era verter Deus em Deus. Você entende? Nicholson ficou calado. Mas frequentemente eu podia sair das dimensões finitas desde os 4 anos, disse Ted, como se subitamente estivesse lembrado disso, não de forma contínua nem nada, mas com bastante frequência. Podia mesmo? Perguntou Nicholson, sacudindo a cabeça. Podia. Isso estava na gravação. Ou talvez na que eu fiz em abril, não tenho certeza. Nicholson tirou novamente um maço de cigarros do bolso, sem afastar os olhos de Ted, perguntou com um riso curto. E como é que a gente sai das dimensões finitas? Porque, para usar um exemplo simples, um bloco de madeira é um bloco de madeira. Tem comprimento, largura. Não tem, não. Aí é que você se engana. Todo mundo pensa que as coisas sempre terminam em algum ponto, mas não terminam, não. É isso que eu estava tentando mostrar ao professor Pitt. Ted moveu-se na cadeira, retirou do bolso um lenço horrível, de tão sujo e amarrotado, e prosseguiu. As coisas parecem terminar em algum ponto porque é assim que a maioria das pessoas aprende a ver as coisas. Mas isso não quer dizer que elas terminem. Ted guardou o lenço e dirigiu-se a Nicholson, pedindo: Quer levantar seu braço um segundo, por favor? Meu braço? Por quê? Levanta. Levanta um segundo. Nicholson levantou o antebraço uns 3 centímetros acima do descanso, perguntando: Este aqui? Ted assentiu e perguntou: Como é que se chama isso? O quê? É o meu braço. É um braço. Como é que você sabe que é? Você sabe que se chama braço, mas como é que você sabe que é um braço? Nicholson tirou um cigarro do maço, acendeu, respondeu soprando a fumaça. Para ser franco, isso está me cheirando a um sofisma da pior espécie. É um braço, poxa. Porque é um braço. Em primeiro lugar, tem que ter um nome para distingui-lo dos outros objetos. Em outras palavras, você não pode simplesmente... Você está apenas sendo lógico, disse Ted, impassível. Estou sendo o quê? Perguntou Nicholson, com excessiva cortesia. Lógico. Você deu uma resposta normal, inteligente. Estava procurando te ajudar. Você me perguntou como é que eu consigo sair das dimensões finitas quando tenho vontade. É claro que eu não uso lógica quando eu faço isso.
A lógica é a primeira coisa que você tem que abandonar. Nicholson tirou um pedacinho de fumo da língua com a ponta do dedo. Você conhece o Adão? Ted perguntou. Quem? Adão, o da Bíblia. Nicholson sorriu e respondeu secamente. Pessoalmente, não. Ted hesitou e disse, não fique zangado comigo. Você me fez uma pergunta e não estou zangado com você, poxa. Tá bem. Ted continuava recostado, mas com a cabeça virada para Nicholson. Sabe aquela maçã que o Adão comeu no paraíso? De acordo com a Bíblia. Sabe o que havia naquela maçã? Lógica. Lógica e troços intelectuais. Era só isso o que havia nela. Por isso. E aí é que eu quero chegar. Se você quiser ver as coisas como elas realmente são, então tem que vomitar tudo isso. Quer dizer, se você vomitar tudo, não vai ter mais nenhum problema com blocos de madeira e coisas assim. Você não vai mais ver tudo terminando o tempo todo. E vai saber o que é realmente o seu braço, se estiver interessado. Entende o que eu quero dizer? Compreendeu? Compreendi, disse Nicholson, um pouco abruptamente. Ted continuou. O problema é que a maioria das pessoas não quer ver as coisas como elas realmente são. Não querem nem parar de nascer e morrer o tempo todo. Todo mundo só quer ter um novo corpo, em vez de parar e ficar com Deus, que é bom mesmo. Pensou um pouco e concluiu, sacudindo a cabeça. Nunca vi tanto comedor de maçã. Nesse momento, um garçom de casaco branco, que estava servindo os passageiros, parou diante de Ted e Nicholson e perguntou se eles queriam tomar alguma coisa. Nicholson não respondeu nada. Ted disse que não, obrigado, e o garçom seguiu em frente. Se você prefere não discutir isso, não se sinta obrigado, começou Nicholson de repente, de maneira um tanto brusca, sacudindo a cinza do cigarro. Mas é verdade ou não é que você informou toda a banca examinadora do Lidecare? Walton, Pitt, Larsen, Samuels, a turma toda, de quando, onde e como eles iam morrer? É verdade ou não é? Você não precisa discutir isso, se não quiser, mas o que se diz em Boston, não. Não é verdade, disse Ted enfaticamente. Eu mencionei a eles lugares e épocas em que eles deviam tomar muito cuidado. Sugeri que eles fizessem algumas coisas, mas não falei nada daquilo. Não disse que era inevitável, como você pensou. Tirou outra vez o lenço do bolso e assoou o nariz. Nicholson aguardava olhando. Ted prosseguiu. E não disse nada disso ao professor Pitt. Primeiro, ele não era um dos que estavam brincando e me fazendo uma porção de perguntas bobas. O que eu disse ao professor Pitt foi que ele não devia continuar lecionando depois de janeiro, só isso. Disse Ted recostando-se. E após breve pausa, todos os outros professores praticamente me obrigaram a dizer esses troços a eles. Foi depois que acabou a entrevista em que fizeram a tal gravação. Já era muito tarde e eles ficaram lá sentados, fumando sem parar, fazendo perguntas bobas. Mas você não disse ao Walton ou ao Larsen, por exemplo, quando, onde e como eles iam morrer? Não, não disse, respondeu Ted com firmeza. Por mim, não dizia nada disso a eles. Mas ficaram falando sobre o assunto? O professor Walton foi quem começou. Disse que gostaria muito de saber quando ia morrer, porque aí saberia quais os trabalhos que devia fazer e quais os que devia deixar de lado, e assim podia usar o tempo disponível da melhor maneira possível. Todos repetiram a mesma história. Por isso disse algumas coisas a eles. Nicholson não fez qualquer comentário. Mas eu não disse exatamente quando é que eles iam morrer. Não é verdade isso que andam dizendo. Eu podia ter dito, mas sabia que, no fundo do coração, eles não queriam saber a verdade. Embora eles ensinem religião e filosofia e tudo, sei que eles têm muito medo de morrer. Ted ficou em silêncio por um instante e prosseguiu. É uma coisa tão boba.
A única coisa que acontece é que você sai do seu corpo quando morre. Poxa, todo mundo já fez isso milhares e milhares de vezes. Só porque eles não se lembram, não quer dizer que não tenham feito. É uma bobagem. Pode ser, disse Nichols. Mas isso não elimina o fato lógico de que, embora inteligentemente, é uma coisa tão boba, repetiu novamente Ted. Por exemplo, eu tenho uma aula de natação daqui 5 minutos. Eu posso descer até a piscina e a piscina pode estar sem água. Pode ser o dia em que eles mudam a água ou coisa parecida. E pode acontecer que eu ande até a borda só para olhar para o fundo, por exemplo. E minha irmã pode vir por trás e me empurrar. Aí eu posso fraturar o crânio e morrer instantaneamente, disse Ted. Olhou para Nichols. Isso pode acontecer. Minha irmã só tem 6 anos e não teve ainda muitas vidas como ser humano, além de não gostar muito de mim. Isso pode perfeitamente acontecer. Mas o que há de trágico nisso? Por que ter medo disso? Eu teria apenas feito o que me estava destinado, nada mais. É ou não é? Nixon fez um leve ruído de desaprovação e disse: pode não ser uma tragédia do seu ponto de vista, mas certamente seria uma coisa triste para sua mãe e para o seu pai. Já pensou nisso? Já, claro que sim. Mas é só porque eles têm nomes e emoções para tudo que acontece. Ted retirou as mãos de sob as pernas, onde havia posto novamente. Pousou-as no descanso e dirigiu-se a Nixon. Você conhece o Sven, o homem que toma conta do ginásio? Nixon assentiu com a cabeça. Pois bem, se o Sven sonhasse hoje à noite que o cachorro dele tinha morrido, ia dormir pessimamente, porque gosta muito do cachorro. Mas quando acordasse de manhã, tudo estaria resolvido. Ele ia ficar sabendo que tinha sido apenas um sonho. Nixon fez que sim com a cabeça e perguntou: tá, e daí? Daí é que, se o cachorro morresse, seria exatamente a mesma coisa. Só que ele não ia saber. Quer dizer, ele só acordaria quando morresse também. Nixon, com ar distante, massageava a nuca com a mão direita em movimentos lentos e sensuais. Sua mão esquerda, imóvel no descanso, segurava um cigarro ainda não aceso. Parecia estranhamente branca e inorgânica à luz brilhante do sol. Ted levantou-se de repente. Sinto muito, mas agora eu tenho mesmo que ir embora. Sentou-se, hesitante, no descanso para as pernas, de frente para Nixon. Enfiou a camisa de meia para dentro do calção. Acho que eu tenho 1 minuto e meio para ir até a piscina. É lá embaixo, no convés. Posso saber por que você disse ao professor Pitt que ele devia parar de dar aulas a partir de 1º de janeiro? Perguntou Nixon com maiores rodeios, sem maiores rodeios. Eu conheço o Bob Pitt e é por isso que eu estou perguntando. Ted apertou o cinto de crocodilo e respondeu: só porque ele é muito espiritual e está lecionando uma porção de coisas agora que não são muito boas para ele, se é que quer fazer algum progresso espiritual. Ele se excita muito com o que ensina. Está na hora de ele tirar tudo da cabeça, em vez de botar mais coisas para dentro. Se ele quisesse, podia se livrar de uma boa parte da maçã agora, nesta vida mesmo. Ele é muito bom na meditação. É melhor eu ir agora. Não quero chegar atrasado, disse Ted levantando-se. Nicholson olhou para ele e manteve fixo o olhar, retendo Ted. Afinal, perguntou: o que você faria se pudesse mudar o sistema educacional? Já pensou nisso? Eu tenho mesmo que ir embora. Responde só essa última pergunta. Pedagogia é o meu assunto predileto. Na verdade, é o que eu ensino. É por isso que eu estou perguntando. Bom, eu não sei exatamente o que eu ia fazer. Tenho certeza de que não ia começar com os assuntos que as escolas ensinam primeiro, disse Ted, cruzando os braços. Depois de refletir um pouco, continuou. Acho que primeiro reunia todas as crianças e mostrava a elas como se medita. Ia procurar ensiná-las a descobrir quem elas são.
e não apenas qual o nome delas e coisas desse tipo. Acho que antes mesmo disso, eu ia fazer com que elas se esvaziassem de tudo que tivessem aprendido com seus pais e com todo mundo. Quer dizer, se os pais tivessem dito que um elefante é grande, eu ia fazer com que elas se esvaziassem dessa ideia. O elefante é só grande quando está perto de uma ou outra coisa. Um cachorro ou uma mulher, por exemplo. Até de refletir um pouco mais. Eu nem diria a elas que um elefante tem tromba. Mostrava um elefante, se houvesse um à mão, mas deixaria que elas simplesmente se aproximassem do elefante, sem saber mais a respeito dele do que ele sabe a respeito delas. A mesma coisa com a grama e tudo mais. Eu nem diria que a grama é verde. Cores não passam de nomes. Se você diz às crianças que a grama é verde, isso faz com que elas comecem a achar que a grama vai ter um certo aspecto, o aspecto que você escolheu, em vez de algum outro que pode ser tão bom ou até muito melhor, sei lá. Só sei que ia fazer elas vomitarem cada pedacinho de maçã que os pais e todo mundo as obrigou a comer. Não haveria o perigo de você estar formando uma pequena geração de ignorantes? Por quê? Elas não seriam mais ignorantes do que um elefante, ou um passarinho, ou uma árvore. Só porque alguma coisa é de certa forma, em vez de se comportar de certa forma, não quer dizer que sejam ignorantes. Não, não. Além disso, se elas tivessem vontade de aprender todas aquelas outras coisas, nomes e cores e tudo, elas podiam fazer isso mais tarde, se quisessem mesmo, quando tivessem mais idade. Mas eu ia fazer questão de que elas começassem com a maneira certa de ver as coisas, e não com a maneira pela qual todos os comedores de maçã veem as coisas. Isso é o que eu queria dizer. Aproximou-se então de Nixon e estendeu-lhe a mão. Tenho que ir agora. É sério. Gostei muito. Só um segundo. Senta um pouquinho. Você já pensou na possibilidade de trabalhar em pesquisa científica quando eu crescer? Pesquisas médicas ou um troço desse? Me parece que, com a inteligência que você tem, poderia... Teddy respondeu, mas sem sentar-se. Eu já pensei nisso, há uns 2 anos. Conversei com vários médicos, mas isso não me interessaria muito, disse sacudindo a cabeça. Os médicos quase nunca vão além da superfície, estão sempre falando de células e coisas assim. Você não dá nenhuma importância à estrutura celular? Claro que dou, mas os médicos falam das células como se elas tivessem uma importância ilimitada em si mesmas, como se não pertencesse, na verdade, à pessoa da qual fazem parte. Teddy afastou o cabelo da testa com uma das mãos e disse: Eu fiz crescer o meu próprio corpo. Ninguém fez isso por mim. Se eu fiz isso, devo ter sabido como fazê-lo. Inconscientemente, pelo menos. Posso ter perdido, nas últimas centenas de milhares de anos, o conhecimento consciente de como fazer isso. Mas o conhecimento ainda existe. Por quê? Obviamente, eu o usei. Seria preciso muita meditação e esvaziamento para recuperar todo esse conhecimento. Mas seria possível se a gente quisesse. Se a gente se abrisse o suficiente. De repente apanhou a mão de Nixon, que repousava no descanso, e apertou-a uma vez, cordialmente, dizendo: Até logo, tenho que ir embora. Desta vez, Nixon não conseguiu detê-lo, diante da rapidez com que partiu por entre as 2 fileiras de espreguiçadeiras. Nicholson permaneceu sentado, imóvel por alguns minutos. As mãos no descanso, o cigarro ainda não aceso entre os dedos. Afinal, ergueu a mão direita e tocou o colarinho, como que verificando se ainda estava desabotoado. Acendeu então o cigarro e voltou a ficar imóvel. Fumou o cigarro até o fim e, abruptamente, tirou um pé do descanso e amassou o cigarro. Levantou-se e seguiu rapidamente pelo corredor. Desceu em passos rápidos para o convés de passeio, utilizando as escadas da proa. Seguiu descendo bem depressa até chegar ao convés principal. Daí para o convés A, para o convés B, para o convés C e para o convés D.
No convés de, onde terminava a escada da proa, Nicholson deteve-se um instante, aparentemente sem saber por onde continuar. Mas logo descobriu alguém que parecia capaz de orientá-lo. A meio caminho do corredor havia uma camareira sentada diante da porta da cozinha, lendo uma revista e fumando. Nicholson caminhou até ela, consultou-a por um instante, agradeceu, deu mais alguns passos na direção da proa. Abriu então uma pesada porta, de metal, com as inscrições Piscina. A porta dava para uma escada estreita, não atapetada. Nicholson estava pouco além da metade da escada quando ouviu um grito estridente e prolongado, nitidamente vindo de uma criança pequena, do sexo feminino. O grito tinha uma extraordinária ressonância, como se estivesse reverberando entre 4 paredes de ladrilho.